paz? Sou André Gustavo, sou instrutor de Enneagrama. Hoje faremos um pequeno relato sobre o tipo 6. Sim, uma sequência, nós falamos o número 1 e o número 2 e a maioria ia pensar, vamos para o 3. Mas hoje vamos falar do 6, vamos terminar a trindade dos tipos que tem o centro reprimido, a razão. O tipo 6, ele é um tipo interessante porque ele está no vértice do triângulo. No vértice do triângulo onde ele está apontado para a razão. Então, o número 6, o centro dominante dele é a razão. Porém, por estar na ponta desse triângulo, o seu centro reprimido também é a razão. Por isso que torna o 3 e o 6 interessante, porque os seus centros dominantes são os mesmos centros reprimidos. Por isso que são considerados duais. Ao mesmo tempo que ele tem as qualidades, o processo como espelho é seu defeito. Então, o número 6, ele tem como qualidade a coragem e o defeito, o medo. É um contraste interessante, mas podemos falar bastante tempo, bastante propriedade, mas no momento a proposta é ser breve. Falaremos somente do ponto de vista da razão. O tipo 6, ele pensa bastante, ele sempre está analisando os estudos e as informações que ele recebe. Então, em algum momento, quando ele está na fase da coragem, ele expõe de forma fazendo várias associações a maneira que ele pensa. Isso pode ser interessante porque é um bom professor. Porém, quando ele está com um nível de consciência mais baixo, ele está no processo do medo. Então, aqueles pensamentos ou aquelas teorias, aqueles conceitos, ele não tem a confiança suficiente para expor. Ele fica represado. E ambas as extremidades, nota-se que o tipo 6, quando ele está nesse processo, tanto da coragem como do medo, ele tem dificuldade de ouvir o outro. Porém, ele entende bastante o outro. Então, também tem esse contraste. Quando ele se liga aos outros dois números, o tipo 1 e o tipo 2, o tipo 1, a sua forma determinada, e o tipo 2, sua forma humilde, ele passa também a ouvir melhor, a ajudar melhor. É um tipo interessante porque ele tem um potencial muito grande de entender todos os eneatipos. Ele compreende, de certa maneira, todos os eneatipos. O tipo 6, no seu momento de desintegração, ele reage como o tipo 3, mais vaidoso, usa uma gravata, etc. e tal. Isso é interessante. Porém, é bom observar que se tiver só na vaidade, ele está desintegrado. Pode usar a vaidade, mas o tipo 6 integrado, ele tem que estar focado no 9, ele tem que trazer, ele tem que levar o seu conhecimento, ele tem que agir, colocar o seu pensamento em ação. Por um lado, isso é uma certa sabedoria, colocar o seu conhecimento em ação. O tipo 6, ele está no grupo dos harmônicos, onde o 6, o 8 e o 4. Então, o 8 é o mais próximo dele da ação, o 4 mais próximo dele da emoção. São um grupo criativo. Portanto, o tipo 6, ele tem a criatividade de fazer links com vários assuntos, temas, teorias, filosofias. Ele tem uma certa criatividade.
Portanto, dessa aula, sair do padrão I por 3, agora vamos terminar, né, com os grupos reprimidos dos 6. Fazer algo diferente, não está nos livros dessa maneira, o Cláudio Naranjo não escreve dessa maneira, mas pode ser exposto e ficar mais claro. Portanto, esse grupo harmônico são dos criativos. O tipo 6, do grupo Ornevianos, mas a partir de agora vamos falar que o grupo Ornevianos são a trindade, ou aquele trio de números onde o centro reprimido é o mesmo, o 1 e o 2 e o 6. Eles são tendenciosos ao diálogo, já que tem o reprimido na razão, eles querem aprender, entender o seu processo. O tipo 1 entender a sua ação, o tipo 2 entender sua emoção, e o tipo 6 ter mais coragem e confiança com seus pensamentos. É isso. Vamos em frente, para o alto e avante!